Primeira e segunda lei da termodinâmica, ok? A primeira lei da termodinâmica, ela define que a variação da energia interna depende da quantidade do calor menos o trabalho realizado, certo? Todas as unidades aqui são unidades de energia e são medidas em joules. E aí temos também que 1 caloria equivale a 4,2 joules, beleza? Para fazer as possíveis transformações. Bom, essa quantidade de calor, ela pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Quando é que o calor vai ser maior do que zero? Quando nós temos um sistema e esse sistema está recebendo calor. Nós dizemos que o Q é maior do que zero. Se, por outro lado, nós cortamos o calor desse sistema, ele vai perder calor. Então, esse calor vai ser menor do que zero. Bom, o que mais? Quanto ao trabalho realizado, o trabalho pode ser positivo, negativo ou zero. Aqui a quantidade de calor também vai ser zero se o processo for adiabático, tá? O que seria esse trabalho positivo? Quando o sistema está recebendo uma certa quantidade de calor, está recebendo calor, o que vai acontecer? O gás confinado nesse recipiente vai aquecer e vai empurrar o êmbolo para cima. Então, nesse trabalho de empurrar o êmbolo para cima, o trabalho vai ser positivo. Se por outro lado, nós cessarmos esse aquecimento ao gás, o que vai acontecer? Esse êmbolo que tinha sido empurrado para cima vai tender a descer, tá? Ou seja, as moléculas vão ficar menos agitadas e mais próximas umas das outras. Então, o gás está empurrando o êmbolo para baixo. Esse trabalho aqui é o chamado trabalho negativo. E se o êmbolo estiver fixado no sistema, não pode nem aumentar nem diminuir o volume do gás, o trabalho será nulo. Para a segunda lei e o princípio das máquinas térmicas, nós vamos ter o seguinte. Uma máquina térmica corresponde a um sistema em que nós temos uma fonte de calor e uma fonte fria. O que acontece aqui? O calor da fonte quente é passado aqui para a máquina. Quando esse calor chega à minha máquina, a minha máquina vai transformar esse calor em trabalho.
Transformando em trabalho, nós vamos ter uma parte que vai ser rejeitada e vai para a fonte fria. Esse aqui é o esquema de uma máquina térmica. O que a gente tem para calcular na máquina térmica? Nós temos para calcular o rendimento. Como se calcula esse rendimento? Esse rendimento é dado pela seguinte forma. O rendimento é dado por essa letrazinha, certo? Ele pode ser trabalho realizado pela quantidade de calor recebido, tá? E também nós temos que trabalho realizado vai depender de quê? Da quantidade de calor que entra e a quantidade de calor que sai, ou seja, o calor dissipado pela fonte fria. E nós temos outras formas de calcular o rendimento. Esse rendimento também pode ser dado por quê? Se eu substituir esse trabalho aqui, eu vou ficar com o calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, dividido por calor da fonte quente. Se nós simplificarmos aqui, nós vamos ter que 1 menos o calor da fonte quente sobre o calor da fonte... calor da fonte fria menos o calor sobre o calor da fonte quente. Para uma máquina de Carnot, nós vamos calcular o rendimento através da temperatura. Temperatura da fonte quente, temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Nós vamos ter 1 menos temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Lembrando que essa temperatura tem que estar em Kelvin.